Uma das maneiras de nos preparar para o tempo do fim é que você tenha intimidade com o Senhor. O Senhor não vai voltar para todos os seus filhos em geral. Ele vai voltar de uma maneira muito íntima para aqueles que têm intimidade com Ele. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo. Daí eu vou pular. Versículo 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido. Neste momento, Paulo não tinha certeza que ele tinha chegado ao destino, que ele tinha completado a carreira, já tinha obtido o prêmio, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Cristo conquistou você, sim ou não? Para você conquistar algo. Você já tem a vida eterna. Agora o que Cristo quer é que você consiga o prêmio, conquiste o prêmio. E a nossa atitude qual é? Agora vem o segundo ponto. Nós vamos falar um monte de pontos. Em cada palestra os pontos têm sequências diferentes. Não tem problema, é o momento. A maneira de nos preparar é não ficar marcando passo, parado no mesmo lugar. É você prosseguir. Nós estamos numa carreira, estamos numa corrida. Você precisa prosseguir. Caímos de vez em quando? Caímos. Mas não podemos ficar caídos. Nos arrependemos, pedimos perdão. O sangue de Cristo nos lava, nos levantamos e prosseguimos. E essa corrida não é individual só, não é pessoal. Graças a Deus, uma corrida coletiva. Nós estamos na igreja. Nós estamos aqui para ajudar-nos uns aos outros. Eu caio, você me levanta. Você cai, eu levanto você. Por isso que Paulo fala em Efésios, até que todos cheguemos. Aqui essa corrida não é individual. Você está muito devagar, tchau, eu vou correr na frente. Eu vou receber o prêmio, vocês que se lasquem. Não, 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 não. Nós corremos juntos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Essa é outra atitude. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se você quer se preparar, não pode ficar olhando para trás. Com saudosismo. Como eu era 20 anos atrás. Não. Hoje não é mais 20 anos atrás. Hoje estamos no ano de 2019. Você precisa prosseguir. Claro, irmãos, a história que nós temos no passado, o legado que nós temos, as nossas experiências, nós não vamos esquecer, anular. Mas não podemos ficar só olhando para trás. Aquilo deve servir como base para nós, como lições para nós podermos seguir adiante positivamente. E avançando para que diante de mim estão, e prossigo para o alvo. Você tem um alvo? A maneira de nos preparar, mais um ponto, é ter um alvo. Qual é o seu alvo hoje? Se você não tem um alvo hoje, você precisa ir diante do Senhor, se ajoelhar, jejuar e dizer, Senhor, qual é o meu alvo? Eu não quero ser um cristão sem alvo, andando por aí sem rumo. A minha vida cristã, a minha vida na igreja, o meu serviço ao Senhor tem que ter um alvo. Nós não corremos sem alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou simplificar um pouco essa frase. O prêmio da soberana vocação quer dizer o prêmio do chamamento lá do alto que Cristo Jesus está fazendo agora. Abra o seu olho, querido irmão, querida irmã. Jesus Cristo está chamando você. Vem, vem, vem. Tem um prêmio para você. Não desanime. Hoje nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Hebreus 4 fala isso. E ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele experimentou a vida humana. Ele até passou pela depressão, lá no jardim de Getsêmani, para poder interceder por mim e por você. Ele sabe exatamente o que você sente hoje, porque Ele, que está do seu lado, quer interceder por você, para você completar a sua carreira. Para você poder chegar até o fim. Então, aqui, Paulo não tinha certeza, mas olha só, as suas últimas epístolas, Timóteo foi uma das suas últimas epístolas, ele escreveu, no capítulo 4,
Versículo 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Ele sabia que já estava sendo martirizado. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele tinha certeza que ele tinha completado a corrida dele. Irmãos, é isso que Deus deseja para mim e Deus deseja para você. Se tem alguém que tem certeza hoje à noite que já completou a carreira depois da reunião, venha falar comigo, eu quero te conhecer. Mas se você ainda não tem certeza, vamos correr juntos. Porque eu sei que eu ainda não completei minha carreira, eu estou correndo ainda. Eu tenho ainda um longo caminho pela frente. E eu preciso da oração de vocês. Preciso da comunhão de vocês, e você também precisa de mim. Isso é a vida no corpo de Cristo. Os membros ajudando uns aos outros. Daí Paulo fala no versículo 8, já agora, olha só a certeza dele, já agora a coroa da justiça, aqui não é a coroa da vida. A coroa da vida, todos vão ganhar. A coroa da justiça é para aqueles que vencem, que completam a carreira. Agora a coroa da justiça me está guardada, já está guardada, a qual o Senhor, reto juiz. Quando o Senhor voltar, Ele não vai voltar com roupas brancas esvoaçantes, com aqueles olhos azuis, cabelos voando, dizendo, filho, está tudo bem, vem cá, dá uns tapinhas nas suas costas. Não, Ele vai voltar como reto juiz. Quando Ele voltar, Ele vai ser o Senhor Jesus, que está em Apocalipse, cabelos brancos, alvos como a neve, rosto resplandecente como o sol, olhos com chamas de fogo, uma espada de 2 gumes saindo da boca, com vestes talares, exercendo seu sacerdócio, intercedendo por nós, e os pés como bronze polido, quer dizer, que passou pelo julgamento. Quando minha mãe lia isso para mim, quando eu era criança, eu morria de medo, eu ia para a cama tremendo. Graças a Deus por minha mãe, ela nos educou, meu pai, mas minha mãe gastava tempo conosco em casa, lia a Bíblia para nós, e ela lia esses trechos, e eu ficava com medo, imaginando aquele Jesus, diferente daqueles quadros de Jesus que eu via. Eu quero encorajar alguém a pintar um Jesus desse tipo e dar quadro para os irmãos pendurar na sua casa. Tenho certeza absoluta que a sua vida vai mudar. Mas olha só, o qual o Senhor reto juiz me dará. Ele vai me dar essa coroa. Ah, mas ele continua, mas não somente a mim, mas também a todos quantos amam o Senhor Jesus. É assim? O que fala aí? Ahá. Amar o Senhor Jesus, amar a Deus, eu creio que todo mundo, você está aqui hoje à noite porque eu tenho certeza absoluta que você ama a Deus. Você ama o Senhor Jesus. Mas há uma diferença entre amar o Senhor Jesus e amar a sua vinda. A maneira de nos preparar para o tempo do fim é amar a vinda do Senhor. Eu vou dar um exemplo. Daí tem o pai, papai e mamãe, com 3 filhos, 2 filhos e uma filha. Papai e mamãe vão sair de férias. Daí, filhos, vocês vão ficar em casa, cuida bem da casa. Daí papai e mamãe saem para as férias. Nós vamos ficar fora 3 semanas. Daí os filhos já tinham planejado, quando papai e mamãe sair, nós vamos fazer festa aqui em casa. Daí na primeira semana já fazem festa, convidam os amigos, tudo, comes e bebes, e a casa fica uma bagunça, pratos e panelas, tudo amontoado na cozinha, aí Coca-Cola, suco derramado na sala, o sofá, uma bagunça, tudo sujo. Passou 5, 6 dias, algo aconteceu nos negócios do papai. Daí ligaram lá, você precisa voltar urgente. Daí o papai liga para os filhos, estamos chegando amanhã, temos que voltar com urgência. Os filhos amam papai e mamãe, mas não vão amar a vinda deles. Papai, desfrute suas férias, não volte tão cedo. A minha pergunta para você é, você ama a vinda do Senhor? Eu falo isso porque eu conheço irmãos que falaram para mim, quando eu pregava mensagem desse tipo, chegavam no final da reunião,
Daí esses irmãos vêm até mim, irmão Ezra, eu preciso ser sincero com você. Eu não quero que o senhor volte hoje. Eu estou pagando a minha prestação da casa própria. Eu quero ter a alegria de morar na minha casa própria. E outro falou, eu sou um jovem, eu estou no consórcio, estou tirando um carro, eu quero ter pelo menos 1 ano de experiência de dirigir meu carro. Você ama a vinda do Senhor? Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos, você pode até amar Deus, amar o Senhor, você vai ver de um jeito, mas quando você vive pela vinda do Senhor, a sua vida vai ser diferente. E isso é se preparar. Watchman Nee dizia que toda vez que ele andava na rua, ele andava como se ao virar a esquina, iria encontrar o Senhor Jesus ali na esquina. Ou será que a gente vive como se o Senhor Jesus estivesse longe, ainda nem vai voltar? Então Paulo promete, fala que Deus vai dar coroa da justiça, não somente a ele, mas também todos quantos amam a sua vinda. Este livro tem 6 capítulos. Nos primeiros 3, falamos sobre a situação do mundo atualmente. Descrevemos a situação do mundo. A situação geopolítica, a situação socioeconômica, a situação das calamidades naturais, a situação espiritual. Fala sobre o mistério da iniquidade, que está se alastrando. Fala do esfriamento do amor. Mateus 24, e por se multiplicar a iniquidade, como um vírus, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Fala do esfriamento na igreja. E nos 3 últimos capítulos, tocamos em assuntos escatológicos, mas não em detalhes. Eu até uso um exemplo. Quem conhece a Europa, Estados Unidos, no Brasil algumas cidades já tem, existem os famosos ônibus de turismo chamado, City Tour, mas é de 2 andares, chamado Hop On, Hop Off. Hop On quer dizer, você dá um salto e sobe no ônibus. Hop Off, dá um salto e desce do ônibus. E lá dentro tem fones de ouvido, 11, 12 línguas. Daí você pode ouvir a narrativa de todos os pontos turísticos da cidade. Tem um mapa, a rota amarela, a rota vermelha, a rota verde. E você compra a passagem, você tem direito a percorrer todas as rotas e é o dia inteiro a visita. Daí você vai ouvindo. Estamos chegando agora no museu do Ipiranga. Aqui vocês podem ver isso e aquilo. Tá? Isso aqui em todos os países, em Londres, em Budapeste. Eu fui em vários desses, é fascinante. Ele descreve tudo dentro do ônibus. Se você não quiser descer, fica numa boa, você ouve tudo, vê tudo por fora e dá um passeio geral e é bem rápido o passeio. Mas se você tiver interesse, você desce do ônibus, daí você vai lá tirar foto, vai ver com detalhes, alguns tem que pagar ingresso, muitos são grátis. Daí você volta, depois de ter visitado, você volta para o ponto de ônibus, daí vem o próximo ônibus, você só embarca e vai embora. Nesse livro nós não descemos praticamente do ônibus. Nós só indicamos vários pontos escatológicos. Em 1 ou 2 pontos, a gente desce um pouquinho, mas uma visita bem rápida. Porque o objetivo desse livro não é um estudo detalhado de escatologia. Toda vez que eu apresento um ponto aqui escatológico, o final não é discussão dos pontos doutrinários. É como podemos nos preparar. Porque eu sei, queridos irmãos, nas igrejas cristãs hoje, igrejas evangélicas, há várias linhas teológicas. E muitas vezes nós sabemos que linhas teológicas, doutrinas, dividem o povo de Deus. Eu sei de igrejas, nem vou mencionar nomes, que se dividiram por causa da visão do arrebatamento pré-tribulação e pós-tribulação. E por causa disso se dividiram. Um grupo defendia o arrebatamento pré e outro o arrebatamento pós. Então eu gosto de ilustrar de uma maneira. 2 irmãos brigando. O arrebatamento é antes da grande tribulação. Não, é depois. E os 2 ficam brigando. De repente, chega o arrebatamento. E daí um monte de irmãos sobem e foi antes da grande tribulação.
Daí aquele irmão fala que era pré, tá vendo? Eu estava certo, mas ele ficou. O negócio não é defender se é pré ou pós, o negócio é nos preparar. Se é pré, amém, estou pronto. Se é pós, eu estou pronto. Claro, irmãos, cada pregador da palavra, cada ministro de Deus tem que ter suas convicções. Eu tenho minhas convicções, então eu coloco de uma maneira muito humilde, sem impor, é o meu ponto de vista. Quem quiser aceitar, amém. Quem não quiser aceitar, amém. Mas o objetivo aqui não é impor ou enfatizar um ponto doutrinário, mas é nos preparar. Então, esse é o objetivo do livro. Porque se for falar dos pontos escatológicos, com detalhes, seria dessa grossura. E esse livro foi escrito baseado em mensagens que eu dei em vários lugares. Essa questão da vinda do Senhor está ardendo no meu coração. Então eu quero perguntar para os irmãos, hoje, no meio cristão, vamos ser bem sinceros e observar. Quantos hoje estão preocupados com a volta do Senhor? Ouçam as pregações. Quantos líderes, quantos servos de Deus das lideranças estão preocupados em preparar o povo de Deus para a volta do Senhor? A grande maioria está preocupada em curar as pessoas, o que é muito bom, Deus cura. Em dar prosperidade para as pessoas. Mas é algo imediatista, algo para agora. Jesus curou 10 leprosos, a caminho de se apresentar ao sacerdote, 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer o Senhor. O mundo de hoje está permeado, e eu lamento dizer que isso também permeou o mundo cristão, está permeado pela superficialidade, pelo imediatismo, tudo para agora, tudo pelo bem-estar agora, o meu proveito, o meu benefício, o que eu posso me beneficiar, o que tem aí para mim? Quem está perguntando aí, o que tem para Deus aí? A oração de Jesus foi, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quantos estão preocupados com o reino de Deus? O que está no coração de Deus, o que Deus anela, desde que Ele criou o homem, desde que Ele chamou o povo de Israel. Quando Ele tirou o povo de Israel do Egito, lá diante do Monte Sinai, Ele abriu o coração dele, Ele falou, eu trouxe vocês como uma águia atrás dos seus filhotes, vocês estão aqui. Vocês são a minha nação santa, meu reino de sacerdotes. Deus quer um reino. Esse reino foi usurpado por Satanás e seus exércitos, suas hostes. E Deus queria recuperar o reino dele no Antigo Testamento, através da criação do homem primeiramente, mas o homem caiu, e o reino de Satanás se alastrou cada vez mais. O outro livro que escrevi é a genética divina. Deus queria encher a terra com a genética divina, com a espécie de Deus, com a vida divina. Mas Satanás injetou o pecado no homem. E o que nós temos hoje é a multiplicação da iniquidade, do pecado. A espécie satânica está se difundindo, está se propagando. Houve uma mutação, uma transmutação genética no homem. O corpo do homem virou carne. E o pecado é o que reina hoje. Mas através da redenção de Cristo, nós que recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nascemos de novo. Uma nova vida entrou em nós. Hoje nós temos um ser bastante complicado. Nós temos a vida humana, mas também temos a vida divina. Nós temos a vida humana, nós temos a vida divina, mas a Bíblia fala também nós temos a vida satânica que habita no nosso corpo, nossos membros. E nós temos 4 leis que habitam em nós. A lei de Deus, na verdade, está fora de nós, dando-nos o padrão, mas dentro de nós temos a lei da mente, que quer fazer, isso está em Romanos capítulo 7, quer cumprir a palavra de Deus, quer cumprir a lei de Deus, e quando ele quer fazer isso, a lei do pecado nos meus membros se levanta e fala, você não vai fazer a vontade de Deus, coisa nenhuma, e vem e domina
a lei da nossa mente nós caímos. Daí Paulo fala: desgraçado, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele sofreu esse conflito, mas no final, graças a Deus, em Romanos capítulo 8, ele fala: graças a Deus, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Então, mais um item para nós nos prepararmos é viver pelo Espírito. Não viver na carne, não viver na sua mente, não viver da sua boa intenção, querendo, achando que você é capaz de cumprir o plano de Deus. Nós precisamos saber que na minha carne eu não consigo, na minha carne eu não consigo agradar a Deus. Eu preciso me ligar, me unir ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, ao Espírito de vida que está dentro de mim. Andai no Espírito, Paulo fala em Gálatas 5, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Hoje, o mundo é governado pela mente, tudo é intelectual. Paulo fala em 1 Coríntios, os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria. É o que impera hoje no meio cristão. Judeus buscam sinais, quer dizer, a maioria quer milagre, quer ver sinais. Só vou para frente ver sinais. E até aquela linha intelectual, ideologias, filosofias. Daí Paulo falou o quê? Mas eu prego a Cristo e este crucificado. Eu não vim entre vós com palavras de sabedoria, com eloquência, com retórica, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Hoje a igreja precisa mais de Cristo, menos de metodologia humana. Nós precisamos conhecer mais esse Cristo. Em 1 Coríntios temos um monte de problemas. Problemas de divisão, problemas de fornicação, de incesto, problemas de juízo entre os irmãos. Problemas de comer comida sacrificada a ídolos. No exercício dos dons, no uso do véu, questão da autoridade, no casamento. 11 problemas sérios. Mas daí Paulo apresenta Cristo como a solução de todos os problemas. A maneira de nos preparar hoje é nos apegar a Cristo. Cristo é apresentado lá como a porção que Deus deu para todos nós, para o nosso desfrute, no capítulo 1. No capítulo 1, Paulo também fala que Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. No capítulo 1 fala também que Cristo é a nossa justiça, santificação e glorificação. E redenção, na verdade. Justiça, santificação e redenção. Depois fala que Cristo é o Senhor da glória. Cristo é as profundezas de Deus. Cristo, no capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 3, Cristo é o único fundamento do edifício de Deus. No capítulo 5 fala que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Cristo é o nosso pão asmo. No capítulo 10 fala que Cristo é o nosso alimento espiritual, a nossa bebida espiritual e a pedra espiritual que nos segue. Não sei se você sabe, quando você veio para cá, uma pedra estava seguindo você. Capítulo 11 fala que Cristo é a cabeça. Capítulo 12 fala que Cristo é o corpo. No capítulo 15, aí vem Cristo é as primícias da ressurreição. Cristo é o segundo homem. Cristo é o último Adão. E Cristo é o Espírito vivificante. Total de 20 pontos. Queridos irmãos, a maneira de nos preparar hoje é nos apegar a Cristo. Não olhar tanto para o homem. O homem tem suas fraquezas. Eu tenho minhas fraquezas, minhas debilidades. Se a gente ficar olhando para o homem, só vai ter divisão, brigas, conflitos. Nós temos que aprender a amar os irmãos e olhar para Jesus. Tem uma corrida. Paulo fala da corrida. O irmão Sidney falou da corrida. Eu quero ler para vocês. 1 Coríntios 9. Todos que correm no estádio. A palavra stadion, no grego, na verdade, significa uma pista de corrida de 185 metros.
é que os estádios tinham uma pista de corrida. Essa pista de corrida é chamada Stadion. Eles tinham todas aquelas arquibancadas em volta. Daí no final, aquele estádio virou estádio. Todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. E essa é a maneira de nos preparar para o tempo do fim. Não é correr sem meta, é correr para alcançar o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, as grinaldas, a coroa de louros, folha de louros, nós porém é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Queridos irmãos, vamos estabelecer a nossa meta. Por que que eu existo? Por que que eu estou aqui? Por que que Deus me salvou? Por que que eu estou na igreja? Eu não estou na igreja para ter uma vida, só ter saúde e prosperidade financeira. Não, eu estou na igreja porque Deus tem uma missão para mim. E eu preciso cumprir a minha missão. E eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos, a missão que Deus deu para nós é o Evangelho. Deus não deu para a igreja a missão de ação social, mas Deus levantou irmãos na igreja que fazem ações sociais. Graças a Deus por isso. Eu quero dar um testemunho à minha família. Nós temos negócios. Lá em Uberaba, a nossa família está envolvida com ações sociais. Nós somos o mantenedor do hospital de câncer, Hélio Angotti. Aquele hospital ia fechar as portas. Mas daí meu pai, que já dorme no Senhor, ele falou, vamos ajudar esse hospital. E hoje o hospital está aberto ainda e recebe pessoas, cura pessoas com câncer gratuitamente. Mas não é a igreja que se envolve. A igreja pode até apoiar. A igreja tem que se envolver, tem que se dedicar ao Evangelho. Jesus falou para os discípulos, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou? Não, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E 1 Timóteo 2 fala, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.